os inimigos do povo de Deus, o inimigo de Deus, insultava os filhos de Deus sem pena, sem dó, durante 40 dias. Aparecia um homem, o maior, preste bem atenção, descia o maior homem, diz a Bíblia, que esse grande homem tinha 6 côvados e 1 palmo. Se eu for a medir esse homem com o meu côvado, que é do meu cotovelo até esse dedo, daria 44 centímetros e meio, vezes 6, mais 1 palmo. Esse homem, se fosse medido da minha estatura, teria exatos 2 metros e 92 centímetros. Mas como na época a altura média do homem, principalmente o guerreiro, o lutador, era de 2,5 m a 2,12 m, significa que esse grande homem chamado Golias tinha próximos a 4 metros de... A história de Davi e Golias, ela é ensinada aos nossos filhos desde o começo desta geração e da passada. E Davi se aproximava do seu pai, e o seu pai lhe dizia: eu tenho uma grande obra para você, criador de ovelha, pequeno, branco, queimado, avermelhado. Pegue uma cesta ou um bornal de trigo, pega 10 pães e pega 10 queijos de leite, o trigo tostado, os grãos tostados e os 10 pães, dá na mão dos seus irmãos. Ele ouviu aquele homem desabafar a sua cólera, ele ouviu aquele gigante insultar a raiz, os filhos, ele ouviu aquele gigante insultar a imagem de Deus, e ele desobedeceu o seu pai, pegou o trigo, pegou os 10 pães, e pegou o queijo e entregou para um homem que estava cuidando das bagagens, para um soldado que cuidava dos carros. Se tem uma coisa que envergonha, é as pessoas nos humilharem. Quem gosta aqui de ser humilhado? Ninguém. Eles também não gostavam, mas não tinham coragem, determinação. E quando Davi abre a boca, ou bota a boca no trombone, pastor Paulo, pastor Lauro, pastor Jordão, é muito fácil não dar oportunidade para falar. Agora eu quero ver ter coragem para enfrentar o diabo cara a cara. Era exatamente isso que estava acontecendo ali. Coragem para com o irmão e covardia para com o inimigo. E nos dias atuais, o que tem de gente valente para acabar com os crentes está assim, ó. O fulano vem do mundo, a pessoa vem do mundo dilacerada, ferida, e quando começa aqui a querer dar testemunho na igreja, não falta quem lhe corte as asas, não falta quem não lhe dê oportunidades. Então ninguém pode dizer que a história de Davi era diferente da sua. Quem era ele para estar diante do rei? Para estar diante do rei, mandando o rei ficar tranquilo. Ele era exatamente um de vocês que está sentado aí, esperando a oportunidade de levantar e bradar com as forças e dizer: não temas, porque se você não tem coragem, eu tenho. Se você não vai, eu vou. Se você não tem coragem de colocar as mãos sobre esse enfermo, eu tenho. Você já notou que sempre tem mais pessoas para nos desalientar do que para nos alientar? Sempre tem pessoas querendo roubar a nossa coragem. Não falta pessoas para roubar a nossa coragem.
Ele quase não saía mais de casa. Samuel, se eu estiver equivocado, alguém que me ajude. Quando Deus manda ele descer, toda a cidade achava que Samuel estava indo ali para julgar alguém, para condenar alguém. Deus não olha para vocês como Ivandro olha, porque quando nós olhamos, nós enxergamos apenas as falhas. Quando nós olhamos, nós enxergamos apenas o pecado estampado na nossa carne. Mas quando Deus olha, Deus vê em você o potencial. O negócio não é estar ali ou aqui. Se você estiver no deserto, independentemente se você já cantou ou pregou, você vai ser visto e todos se reunirão para assistir o teu grande dia. Aqueles que não te aceitavam muito bem vai ter que sair na porta e fazer assim, ó: Azael, Pedro, Maria, Antônio, vem, porque o profeta chegou. Deus o enviou para um sacrifício. Vem cá. Se você pensa que Deus te honrar, te exaltar e te colocar entre os grandes é necessário você ter anelão, sapato de cromo, gravata e terno importado, está cheiroso, você está muito enganado, porque aí nesse deserto onde ninguém te vê, Ele está de olho de você, e de repente você será chamado, e vai ficar todo mundo de boca aberta, inclusive os grandãos, porque a Bíblia diz que Deus pega o homem do pó e do monturo, quer impressionar com a roupa, porque Deus não olha o teu exterior. Se você quer impressionar a Deus, fica na posição que Ele te chamou, fica onde você deve estar, porque se você ficar onde você tem que estar, você vai impressionar a Deus, e Deus vai chamar você pelo nome. Escondendo, sempre tem alguém querendo deixar o pecado passar batido, sempre tem alguém na frente do pecado, sempre tem alguém dizendo para você: não mexe com isso não, deixa isso para lá, ei, ou ele é grande demais, deixa isso para lá. Sempre tem alguém defendendo o pecado, tem mais defensores do pecado do que defensores da fé. E o pecado, o monstro, o gigante, olha para o moleque, e o gigante olha para o moleque de menos de 1,70 m, menos de 20 anos. E quando ele viu a luz que brilhava naquele moleque, porque ninguém me diga que não foi assim, quando ele viu a diferença naquele garoto, a Bíblia diz que ele se sentiu como cachorro e disse: você está achando que eu sou cachorro para vir comigo com paus e pedra, ou pedras e corda? Quem você pensa que eu sou? O gigante estava do lado errado. Tem tantos gigantes, pastores, do lado errado. Tanta gente grande do lado errado. Bem armado, bem vestido, protegido, bem estudado, mas do lado errado só sabe fazer o mal, só sabe prejudicar, só sabe acabar, só sabe derrubar. Não deixe ele te pressionar e acabar com você, te oprimir, porque ele tem 24 dedos e é mais experiente do que você, sabe mais do que você, é mais estudado que você. Não deixe o teu inimigo te prejudicar, porque ele tem um irmão gigante, e se ele morrer, o irmão pode vir se vingar. Não existe vingadores, quem pelejará por nós é o Senhor. A peleja é dele, não é minha. É ele que pelejará e vencerá a guerra. Você não pode mais deixar o gigante te assombrar nas noites. Você não pode mais deixar o teu inimigo te perturbar nas madrugadas. Você não pode deixar mais o inimigo te perturbar no teu trabalho, na tua casa, com a sua mulher, com os seus filhos, com ninguém. Corte a cabeça, decepa o inimigo para que ele não tenha mais ousadia contra ti. Deus não mata profeta, Deus não mata pastores, Deus não mata crente, Deus não mata cantor. A Bíblia diz que Deus levanta, que Deus abençoa, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus liberta, e que se entrar na água não morre afogado, se passar pelo fogo não morre queimado, e se beber alguma coisa mortífera não morrerá. A Bíblia sempre diz que Deus está protegendo, está cuidando.